Web Condôminos. Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Hoje nós vamos falar de um assunto que às vezes, hoje eu acho que eu vou falar principalmente com você, síndico Web Condômino. Porque o síndico, muitas vezes, ele que lida ali com o prestador de serviço, com o colaborador, ele está vendo uma necessidade de uma obra, mas essa obra não é emergencial, vamos dizer, mas ela é necessária. Então, ele precisa levar para uma assembleia para aprovação. Infelizmente, a assembleia acaba não saindo como ele espera e acaba não sendo aprovada esta obra. E o que ele deve fazer? Então, hoje nós estamos aqui com o nosso síndico profissional, Renato Taboada, da RT Condomínios, e ele vai esclarecer o que você deve fazer, você síndico. Por isso que eu estou falando que se você, síndico, quer saber desse assunto, fica aqui com a gente, porque hoje a conversa é especialmente com você. Então, bora lá começar o nosso podcast com transmissão pelo YouTube, Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores que você acompanha aqui na telinha. Por enquanto, o nosso patrocinador Renato Taboada não está aqui, mas logo, logo ele falou no nosso podcast que ele se apresentou que logo, logo vai ter o logo dele novo. Então, quem sabe para próximas gravações ele já vai estar aqui com a gente. Lembrando que você quer participar, mande suas perguntas, opiniões, sugestões de pauta para o nosso comentário ou e-mail, Descomplicando Seu Condomínio, ou no comentário aqui do YouTube. Então, bora começar, Renato. Isso é uma questão muito importante, né, Renato? Sim. Porque a gente vê muito isso. O síndico, o conselho, que estão ali dia a dia com o condomínio, eles sabem que aquela obra é importante. Só que, por acaso, vai para a assembleia, por às vezes uma modalidade que às vezes o síndico não leva uma pessoa para esclarecer a importância daquela situação, ou não leva um orçamento muito claro para as pessoas, e aí acaba que a obra não é aprovada. E aí, o que o síndico faz? Ele senta, chora, ele grita na assembleia que ele é que manda e a obra vai ser feita. O que a gente pode fazer, Renato? Olá, Web Condôminos, tudo bom? Vamos lá, mais um tema um pouco polêmico, né? Mas que a gente tem que estar tratando no condomínio. Com certeza a gente não pode deixar de falar nem de atuar. Olha, Você senta e Fabi, chora nessas casas? Dá vontade, sentar né? e chorar não vai adiantar. Então a gente tem que resolver, né? De certa forma a gente tem que resolver. A grande beleza de um condomínio acaba sendo sempre aquilo que a gente comenta, é a democracia, tá? Então a gente tem esse lado democrático naquilo que pode esperar, naquilo que pode ser votado e que não seja emergencial. Agora, tornar aquela obra emergencial ou não, é o que você bem falou. Você tem que trazer profissionais, né, capacitados para explicar, para expor a situação, para as pessoas terem noção da dimensão daquilo, da inércia, o que pode trazer de prejuízo ao condomínio, né? Então você precisa estar entendendo isso. É o que a gente falou até em podcast anterior, que as pessoas preferem remediar do que prevenir. É. Né? Então tem muitos problemas que podem ser prevenidos, como a gente estava comentando, em casos de elétrica, por exemplo. Exatamente. Que normalmente é o que mais. Até porque eu vejo muito isso, que dá problema com obra de elétrica, porque a pessoa não vê, né? Ela tá ali dentro do conduíte. Então, Às vezes, quem é que tentou fazer uma modernização interna, aí é que tem o conhecimento de que tá precário, porque aí o seu eletricista veio e falou: olha, esse condomínio tá prestes a uma bomba relógio, tá prestes a ir tudo pro ar, né? Mais ou menos isso. Então a pessoa tem conhecimento. Mas aquela pessoa que está ali no dia a dia, que o apartamento dela já está funcionando, não tem obra, ela nem para pensar nisso, né? a parte elétrica, eu costumo falar que elas são as veias do seu corpo, tá? Elas são as veias. Então, se você tem essas veias um pouco comprometidas, vai no vascular, que é o engenheiro elétrico, e ele fala que não tá legal, presta atenção, não tá legal. Não espera infartar, não espera ter um AVC, não espera ter um piripaque para correr atrás, entendeu? Já a parte de prevenção.
Esses condomínios, principalmente condomínios antigos, por exemplo, a gente não tinha essa demanda energética que a gente tem hoje, né? E eu não falo só de carregador de celular, porque isso é uma bobagem em matéria de consumo. Os chuveiros antigamente era 3.500 watts. Hoje tem chuveiro que é quase 8.000 watts. Entendeu? Isso quando não Que é ele quase aqueles. fala com você. Entendeu? Não é aqueles cardal ainda que tem aquele aquecimento. Então, assim, a capacidade energética disso aumentou demais. Antigamente não se tinha tantos ar-condicionados como a gente tem hoje. Hoje praticamente todo cômodo tem um ar-condicionado, não é todo quarto. Não, você fala de uma área de serviço. Antigamente, o máximo que a pessoa tinha era uma máquina de Uma lavar máquina de lavar. lavar roupa. É, Hoje, você chega numa área de serviço, você tem máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, tem gente que tem até aquele ferro para não precisar sim, passar, então tá sim. lá na máquina, tá lá Exato. tem a máquina de lavar louça. Então, assim, antes só precisava de uma tomada para uma máquina. Entendeu? Então a capacidade, a demanda energética do apartamento dobrou, triplicou, quadriplicou. Então você tem que ficar atento a isso. Muitas pessoas, quando eu mudo para esse apartamento, eu faço toda essa reforma. Tá, você faz essa reforma interna. Você aumenta a capacidade dos seus disjuntores, aumenta a bitola da fiação que você coloca no seu apartamento, mas como que tá do seu relógio lá embaixo, que fica na área comum do condomínio, até o seu apartamento? Você mudou também? Dificilmente as pessoas mudam. E do seu relógio até o transformador que vem da rua? Você aumentou também isso? Então, é assim, é toda essa análise de capacidade energética. Quais são os riscos? Gente, o curto-circuito, um incêndio, né? Então, tem que ficar atento, mas as pessoas só vão dar a devida importância a partir do momento que isso der um problema. É diferente, por exemplo, de uma reforma de fachada. Tá infiltrando nos apartamentos. Isso eu consigo ver, né? Então, isso se torna emergencial, a gente vai ter Ou que naquela fazer. ventania, metade O telhado fica né? destelhado e começa Ou a a ter esse problema. próprio revestimento, né? O Metade revestimento do revestimento cai. caiu no vizinho. Exato, exato. Então a gente algo que pode ser visto é muito mais fácil de ser tomada determinadas atitudes. Mas tem esses problemas que são mais. Outra coisa que a gente fala, parte elétrica, parte de bomba d'água, que Sim, muitas vezes é também um trabalho, uma obra que demanda de um certo valor, mas a pessoa não está vendo, ela só vai perceber o dia que for faltar água no condomínio e então. tá totalmente sem água e vai ficar pelo menos umas 4 horas, porque a empresa vai ter que ir lá fazer alguma coisa de retífica, fazer alguma coisa Sim, na sim, bomba sim. para voltar a ter água naquele condomínio. Existem muitos condomínios que já têm esse trabalho de prevenção, que a gente acaba pagando um contrato mensal para que seja Mas feita essa preventiva de bombas, assim como é feito em elevadores, sim, tá? Então, condomínios têm isso. Condomínios não têm isso, tem né? outros que não Então, têm. Eu, exato. eu, eu já recentemente fiquei sabendo de um que ficou 4 horas, porque a empresa chegou e falou: olha, vou fazer isso, não vai. Depois a gente vai ter que sentar e conversar, mas não vou Aham. fazer para você voltar Mas o com importante num pago imediato. condomínio já de médio porte, a maioria das vezes ele tem duas bombas, né? Né? Então você consegue, de certa forma, estar jogando para uma para outra e nunca ficar sem fornecimento de água. Condomínio pequeno, a maioria das vezes tem uma bomba só. Agora, então, vamos lá. Aí os síndicos, sabendo da necessidade, o síndico e o conselho foram lá, pegaram o orçamento, levaram o orçamento. Aí, quando eu falei até no começo do nosso podcast, é que a pessoa também, às vezes, o síndico não tem uma obra aprovada, exatamente porque faltou um profissional para esclarecer os pontos, faltou você mostrar o orçamento claramente para as pessoas, porque também não adianta só você mostrar o valor, Aham. apresentar o orçamento para eles entenderem que, tipo, olha, esse valor de 600 e poucos reais, de 1 milhão de reais, que quando a gente fala em fachada, a gente fala em Sim, obras aí de 1 milhão. até mais. Então, assim, essa obra de 1 milhão de reais, ela vai levar 10 meses. Só que é necessário e não adianta. Outra coisa que eu às vezes oriento o meu cliente, vê se você consegue fracionar esse serviço. Às vezes vai ficar mais caro, mas é bom levar para mostrar, olha, a gente até poderia fazer essa fachada fracionada, mas olha, a fachada fracionada vai ficar 3 vezes mais, vai ficar o dobro, né? E além disso, a gente corre o risco de no meio da obra não ter mais
o revestimento que a gente começou a usar. Então, assim, demonstrar isso para a massa condominial também é importante, né? Sim, sim. A gente sempre tem que trazer é isso, né? Um síndico profissional, por exemplo, ele traz uma assertividade maior nesses processos, entendeu? Até por uma questão de experiência, até uma questão de profissionais aos quais a gente já conhece, já trabalha, e de estar trazendo toda essa informação para o condomínio, né? De estar passando todas essas nuances para a massa condominial, para a gente estar explicando de uma maneira que as pessoas consigam entender, que as pessoas consigam visualizar. Mas assim, são pessoas, né? E eu falo, é só dinheiro, mas é dinheiro, É. entendeu? Então, às vezes a pessoa não é que ela não queira, que às vezes não cabe no bolso, entendeu? Então é difícil, você Também tem essa questão, às tem que vezes buscar. Mas existem soluções, Fabi. Sempre tem, existe. existem financiamentos, existem parcelamentos, existem garantidoras, entendeu? Então existem soluções que a gente tem que trazer e mostrar para os condôminos, entendeu? Você tem que mostrar o valor daquilo, tem que mostrar se aquilo vai estar valorizando o seu imóvel ou se aquilo, olha, de fato, não, é tubulação, é coluna, eu tenho que fazer porque senão isso se torna insalubre para o morador, tá? E ele pode ingressar com uma ação e aí, pelo bem ou pelo mal, quando vem aquela intimação do cumpra-se, você cumpre, né? É, pior é isso, porque muitas vezes, exatamente uma obra que antes era necessária, ela pode se tornar uma obra emergencial E obrigatória. e obrigatória. E aí, quando ela era necessária, você ia ter um prazo maior para cumprir, você ia ter até como conversar com a empresa. A empresa já sabendo que ela passou a ser obrigatória e emergencial, ela com certeza ela já vai te cobrar mais. Ah, E outra coisa, você vai ter a prefeitura normalmente na cabeça do condomínio sim. falando: "E aí, um dia que chova, ela Sim. vai dizer: como assim tá chovendo? Ah, Você tinha que continuar essa obra, porque eu preciso dela, desse documento em 2 meses, em um mês, né? Também tem isso. É sim, outras sim. situações que pode ser levado para uma assembleia para ajudar numa aprovação. E uma coisa que às vezes é muito comum no condomínio, por exemplo, é as pessoas, isso eu já vi muito como jurídico, as pessoas pegam um certo ranço pelo síndico e acaba não aprovando as coisas por não gostar do síndico e não por não ver a necessidade daquela obra, entendeu? Então eu falo assim, numa assembleia a gente não pode ir com o fígado, né? A gente tem que ir com o cérebro, porque é isso que vai trazer boas decisões e que vai, de fato, deixar o condomínio caminhar para um caminho bom, É. né? Porque se fica nessa Outra, picuinha, né, entre condôminos e tudo mais, e com o síndico e com o vizinho, e você vem com o fígado, aí vamos falar sobre fachada, mas o cara já no ponto número um, se não pegar um presidente legal, já tá falando da vizinha que faz barulho, que anda de salto em casa. Então, assim, a gente precisa ter uma assertividade maior numa assembleia, né, cumprisse a pauta. Essas reformas, normalmente, elas têm que estar na pauta da Assembleia, né, tudo determinado, tudo direitinho, para que a gente consiga trazer boas soluções. e outra coisa também que é importante, que quando você estava falando que eu lembrei, é também o síndico trazer a legislação, porque muitas vezes aquela obra é necessária, então ele precisa daquela aprovação, mas ela está na lei. Uhum, Então ele tem que cumprir. Então, assim, ele está dentro do que o regulamento está falando, né? E ele precisa esse. Então, traz a lei. Se você vê essa necessidade, se for o caso, faz um slide ali com a lei para que exato. todos saibam, olha, a gente está fazendo necessário essa obra embasado nessa lei aqui que a gente está colocando, né? Essa é a importância de ter, muitas vezes, um jurídico aplicado, né? Porque eu sempre costumo falar que é sempre um grande tripé que trabalha em prol do condomínio, que é síndico, administradora e um jurídico assertivo, né? Porque ou você traz uma lei específica, que seja Código Civil, ou você traz uma jurisprudência falando, olha, gente, se a gente não fizer isso, né, em pensamento majoritário, o pessoal está trazendo essas decisões como é insalubre
entendeu? É um direito do idoso, o que quer que seja, né? Que a gente é um direito de uma pessoa PCD, uma pessoa autista. Então tem diversas coisas que a gente tem que trazer e o jurídico proporciona muitas Te dá vezes. essa base legal. Lógico, lógico, lógico. E aí, vamos lá, mesmo assim, o síndico levou, não sei, numa obra emergencial, que a gente, então, nesses casos, a gente precisa entender a obra emergencial ou até uma obra que é necessária, mas que já está ali com uma intimação da prefeitura, é uma coisa, Sim, né? sim. O síndico nem precisa, ele Exato. faz e bota Pronto. lá, Acabou. carteia e Aham. acabou. Só ratifica depois de uma assembleia. Exatamente. Agora, quando a gente está falando de uma obra necessária que ele precisa levar à aprovação. E aí, mesmo assim, ele levou o engenheiro explicou, o jurídico estava ali na assembleia, falou das questões jurídicas para aquela situação. Quando a gente fala em parte elétrica, quando eu estou eu sou assessoria jurídica de condomínios nesse sentido, eu sempre falo, gente, essa parte elétrica, ele está totalmente ligado com a parte de AVCB. Porque assim, você tem o AVCB, você tem e seguro. Você tem o AVCB e tem o seguro. Só que se acontecer de pegar fogo nesse condomínio, ok, me dá o AVCB tá em dia. Só que o seguro vai dizer, me dá o laudo da parte elétrica. Não, a parte elétrica não tá em dia, então também não vou pagar. Então, mais ou menos um serviço que eu paguei e não vou levar. Exato. Porque vai ser o primeiro gancho que o seguro, nesses momentos, eles querem tudo Para se excluir. para se excluir. Esse é o primeiro gancho que ele vai achar e vai dizer, pronto, eu não vou pagar. E errado não está. E errado não está. Porque se você tivesse prevenido, não teria pego fogo e eu não estaria pagando agora para você essa indenização. Então, quando ocorre essa não aprovação, Fabi? É isso que eu ia te perguntar. E aí, o que eu faço lá? Você, síndico, Renato, tá lá, já falou, já fez tudo. E mesmo assim as pessoas dizem, não vou aprovar. Então, essa obra de 1 milhão, você tá doido. É o que eu te falei. Existe a beleza da democracia. Só que tanto na vida condominial como na nossa vida pessoal, o nosso voto, as nossas decisões costumam ter resoluções, né? Elas vêm com uma ação tem uma reação. Então, tudo que a gente decide, a gente vai ter que ser responsável pelas nossas atitudes. É sempre plausível para o síndico fazer constar de que, olha, gente, apresentei, então, de certa forma, eu lavo as minhas mãos. Eu coloco uma excludente de responsabilidade. Isso pode ser aceito ou não amanhã numa ação de responsabilidade. Exato. Mas assim, de certa forma, eu mostro que eu estou sendo diligente com aquela demanda. E, inclusive, o melhor é que o síndico pegue esses orçamentos todos e conste na pasta daquele mês da Assembleia, para que amanhã depois... Consta tudo em ata, deixa direitinho, explicadinho. Olha, não foi aprovado, eu direcionei e expliquei que precisava ser feito, então eu estou... tirando a minha responsabilidade. Agora, assim, condomínio é difícil, né? É o que ele falou, gente. E mesmo assim, uma situação dessa, não é certeza que haverá essa excludente. Exato. É uma grande possibilidade. Se acontecer um problema nesse condomínio de incêndio, de um sinistro, se a gente está falando da parte elétrica, da parte de fachada, a fachada pode se desprender e cair na cabeça de alguém e matar a pessoa, né? Pode danificar um veículo e a pessoa ser o veículo de trabalho dela e o condomínio tem que, enquanto aquele carro estiver na oficina arrumando, tem que pagar o dia dele de trabalho. Então, assim, o síndico colocando esse excludente, já constando em ata, que eu falei, pega esses orçamentos, porque aí o síndico pode dizer assim, então já que não foi usado, eu rasgo o orçamento e jogo fora. Não, mesmo assim, anexa na pasta de prestação de contas, naquela pasta daquele mês, para que, olha, inclusive estava aqui os orçamentos, foram esses, essa ata fala desse orçamento, está aqui nessa pasta. Por quê? A probabilidade, a jurisprudência majoritária é no sentido de que há essa excludente. E aí o condomínio, quem vai ser responsável? Não o síndico na pessoa do síndico, e sim CNPJ, o condomínio, CNPJ. E aí todos aqueles condôminos que reprovaram vão pagar. Exato. Então vai doer a beleza da democracia. Mas está tudo bem. Sejamos responsáveis pelos nossos atos.
Não tem como ser diferente disso. Aí, às vezes, aquela obra de 500 mil que você reprovou vai virar um prejuízo de 1 milhão no seu bolso. E você vai ter que fazer a obra de qualquer jeito. Vira uma indenização, e é o que eu falo, que você comentou sobre fachada. Gente, ainda mais quando a gente fala sobre vidas, então a gente começa a não ver muito valor, né? Exatamente. A gente coloca vidas, a vida não tem valor. Elevador, às vezes uma obra de elevador, sim. Troca de cabo, e depois um elevador há um prejuízo aí e mata uma pessoa, deixa uma pessoa inválida. Então é isso, e é o que eu falei, né? Aí uma obra você vai ter que acabar fazendo de qualquer jeito, porque ela vai deixar de ser necessária para ser emergencial. E você tem, às vezes, um outro processo que gerou danos morais, danos materiais. Então, essa obra que antes era 500 mil, ela vai virar 1 milhão, 2 milhões, porque além da obra que você tem que fazer, você ainda vai ter que todo esse prejuízo. Então, hoje eu falei que o nosso podcast, a gente já está encaminhando para o final, ia ser com você, síndico, porque a gente está querendo te ajudar no sentido de o que fazer. Quando a obra é necessária, você precisa dessa aprovação. Em último caso, o que você deve fazer quando não é aprovado, né? Mas, para você, o web condômino, que não é síndico, não é conselheiro, você tem que se atentar que, às vezes, é o que o Renato falou, né? Você ir com o fígado lá, né? E com essa emoção total numa assembleia e só pensar que eu não gosto desse síndico, eu não gosto desse conselheiro, não vai trazer o benefício que você precisa para dentro do seu condomínio, né? Perfeito. Então, como que a gente faz aí para achar o Renato Taboada aí nas nossas redes sociais e telefones? Bom, enquanto não temos aqui, né? Eu tô pedindo, gente, estou aqui pedindo. O e-mail, né? Contato rtcondomínios, no plural, @gmail.com, ou no meu celular pessoal, que é o 19 98820 5935. Meu Instagram, Renato Taboada. Então, todos esses contatos você consegue estar falando pessoalmente comigo e eu respondo bem rápido aí para vocês. Nós estamos aí encerrando o nosso podcast de hoje. Sigam lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Vai lá, comente, compartilhe com toda a vizinhança, ative o sininho para você saber que a gente tá aqui com vídeo novo toda terça e quinta às 19h30. A gente lança vídeo novo, então a gente sempre quer saber que você tá aí do outro lado e curtindo aí as nossas publicações. Você está construindo o seu futuro, um dia de cada vez. Invista em você mesmo e corra atrás dos seus sonhos hoje e sempre. Tchau, gente. Até o nosso próximo podcast. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.